Shalom para todos, gente. Nós vamos entrar então na sequência da semana passada, que parte que é? 19, era 19:2, agora tem que ser 19:3, né? Porque a gente não conseguiu terminar, tem bastante coisa. Bom, então eu vou seguir aqui pelo livro O Caminho de Deus, do Jaime Bussato. Eu vou seguindo aqui no escrito em espanhol e vocês vão comparando aí com o escrito em português, para a gente ver se eles traduziram na mesma. Sempre dizem que a tradução do espanhol é melhor que a do português. Isso eu aprendi nas obras dos livros lá em psicologia na época. A preferência sempre era para espanhol porque a tradução era melhor. Então estou fazendo uma comparação aqui. Bom, dando sequência, aqui começa dizendo assim, dando sequência, né? Entre outras coisas que devemos entender é que o Criador, bendito seja, é soberano absoluto de tudo quanto há criado. Explicaremos da seguinte forma: a existência de Deus não depende de nada nem de ninguém, mas não se relaciona com nada fora dele. Então, repetindo, a existência de Deus não depende de nada nem de ninguém, ou seja, nem de ninguém mais, e não se relaciona com nada fora dele. Sua existência é intrinsecamente imperiosa e perfeita e não se relaciona com nada alheio a ele, tanto superior como inferior, ou seja, que não existe nenhuma causa de que ele dependa, como os distintos efeitos que se originam numa causa determinada, nem nada com o que possa associar-se. Nesse sentido é que o denominamos Deus, pois ele é a única existência intrinsecamente necessária por si mesmo, como o explicaremos. E sendo que Deus decidiu e criou todo o existente, e a existência de todas as coisas em todos os seus aspectos dependem de Deus, como citamos, nesse sentido o chamaremos o Senhor de tudo, pois a existência toda se origina nele, lhe pertence e a governa segundo sua vontade. Achou onde é que está? Será que eu voltei um pouco? Acho que você voltou um pouco, estou tentando encontrar. Você voltou um pouco, mas tudo bem. Mas já deu para achar aí? Voltando um pouco à página? Voltei aqui, tá? Assim mesmo, decidiu em seu amor e bondade expressar sua humildade, descendo os níveis de suas criaturas para associar-se com eles, com elas, ainda que não existe relação possível entre eles e ele, e decidiu relacionar-se com eles da mesma forma em que faz um rei com seus súditos, a quem dirige e governa. E aqui o termo aqui em espanhol significa que faz a pessoa sentir-se orgulhosa, orgulho deles, como afirma o versículo: na multidão dos povos se honra ao rei. Provérbios 14:28. E neste sentido é que o denominamos Rei do mundo e o consideramos nosso líder, e ele se honra conosco.
e nós devemos servir-lhe e obedecer-lhe como um povo o faz com seu rei. Como resultado disso, nós devemos reconhecê-lo diariamente em sua qualidade de rei do universo, submetendo-nos a ele e aos seus decretos, como fazem os súditos de um rei. A isso se denomina aceitar o jugo dos céus. Kabbalah ol Malhut Shammai. Este conceito se encontra implícito na recitação dos versículos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Reconhecemos sua autoridade como rei de reis e de toda a criação, superior e inferior, e aceitamos o jugo de seu reinado e nos submetemos a ele, como já o explicamos. Bom, até aqui está tranquilo, vocês entenderam, porque está dando uma noção para vocês de como nós o consideramos rei do universo, rei do mundo, Senhor sobre todas as coisas, sobre a criação, tá? Entrando na parte 3, aqui do meu setor, né? De todos estes conceitos resultam efeitos sumamente positivos para a retificação da criação em geral, pois o modelo e os sistemas da criação foram desenhados de tal forma que, ao ser a autoridade de Deus compreendida e reconhecida pelos seres humanos, todo tipo de prosperidade e bem existirão no mundo. A bênção se incrementará e o mundo viverá em paz. Porém, quando os súditos se rebelam e não se submetem à autoridade divina, nem a reconhecem, o bem faltará, a escuridão prevalecerá e o mal dominará o mundo. Já encontraram aí esse pedaço? Já? Que página que está? Aí? Estes caminhos de Deus, em geral, se transmitem a todas as partes de sua criação, superiores e inferiores, incluindo as criaturas ativas e, por suposto, as passivas, como o citáramos na seção 1, capítulo 4, verso 7. E o reconhecimento ou não da autoridade divina no mundo dependerá, obviamente, da conduta humana, como já desenvolvemos estes princípios no lugar correspondente. No que concerne ao nosso tema, entanto, existe uma razão válida para que o Criador se manifeste em todo o seu esplendor e reine neste mundo. Isto gerará bênçãos e prosperidade para a raça humana toda, e se incrementará a pureza e a iluminação divina no mundo, assim como todo o bem, e as forças do mal se submeterão e serão doblegadas, subjugadas, e não prejudicarão o bem no mundo. Do contrário, quando Deus oculta sua presença e não manifesta o poder de sua autoridade, as forças do mal se propagam e dominam. Então, nesse pedaço que nós estamos vendo, quando o mundo recebe a bênção e quando o mundo vai recebendo a maldição. Não é diferente vimos na Parashá que diz: eis que coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição, escolham, pois, a bênção, tá? A gente vê os países, não somente o Brasil, tá?
As pessoas, conforme elas vão escolhendo o bem delas, o que é o bem pessoal de uma pessoa? É a inclinação para o mal, porque geralmente, em se tratando aí, veja a classe política, eles pensam no povo. Gente, veja que há pouco tempo houve Copa do Mundo, desviaram o dinheiro que puderam, e quantas pessoas não morreram, entre aspas, de morte natural nos hospitais do Brasil? Mas se tivesse usado aquele dinheiro que eles desviaram, o aparato no hospital, sendo algo verdadeiro ali dentro, não teria impedido a morte de várias e várias pessoas? Então esse povo, quando Deus olha para esse povo, qual é a atitude que vai ser analisada? Que estas pessoas estão olhando para o bem deles, não para o bem de uma nação. E nós somos educados pelo Eterno para a gente não ser submisso a esse castigo que está em nós, que é procurar fazer somente a nossa vontade, aquilo que é bom para mim. E o exemplo que Abraão dá é que em muitos momentos a preferência dele, se ele pudesse escolher, ele ficaria no prejuízo para poder abençoar pessoas. Por isso ele representa a Hesed do Eterno, a bondade do Eterno. E assim deveria ser um produto natural nosso, tá? Quantas pessoas tem alguns programas de TV que a gente encontra aí e que a gente fica chocado para o bem, de ver como pessoas abriram mão de ter as coisas para ela, e ela vive em benefício de outras pessoas, tá? Tem muita gente assim. Não é o normal? Não é, mas tem muita gente assim. Dado estes exemplos, significa, portanto, que você tem um bairro, um vizinho, alguém que você conhece ou é conhecido de ouvir falar, que faz esse bem que eu estou falando. O que essa pessoa está fazendo? Ela está atraindo nesse sentido a bondade de Deus. Então aquele pedaço onde ela está vai ser um pedaço como que protegido. Aí vai falar assim: mas fulano não é crente. E quem diz que ser crente é que traz proteção? Foi ensinado isso para nós lá no passado, que ser crente traz proteção, que a pessoa que faz o bem nesse sentido, ela está com o diabo, ela vai morrer e vai para o inferno. Então, mais uma vez eu falo, o interessante desse livro é mostrar esses padrões, para você quebrar esses paradigmas, que vai ensinando a pessoa de uma forma religiosa. E aqui não vai ensinar de forma religiosa, vai ensinar um padrão de que Deus é criador de todas as coisas, e Ele criou todos os seres humanos, e todos os seres humanos, eles partem igualmente de um padrão de resposta. Quem responder para o seu eu, entre aspas, maligno, vai atrair essa escuridão. Por consequência, as atitudes dele vai estar trazendo esse sentido de morte. Tá? Vai atraindo o quê? Doenças, acidentes, pessoas de mau caráter. É como diz, um abismo chama outro abismo, o mal chama mal, tá? Agora, se você está num lugar onde a pessoa tá doando a vida dela, então ela está atraindo bem. Você chegando ali, mesmo que você não conhece a pessoa, você vai chegar ali, imagina só, você é um vendedor de porta em porta, tá? E aí ele bate numa porta, ele bate na outra, ele bate na outra, de repente ele chega na calçada daquela casa onde existe aquela pessoa que vive para esse bem que eu estou dando no exemplo. Ele nem precisa bater na porta, na hora que ele chega naquela calçada, te garanto que ele vai puxar o ar assim, ele vai sentir um descanso, um pouquinho de paz. Ele acha que está um pouco cansado, que aquilo deu um pouquinho de paz, ele para ali e descansa um pouquinho para poder dar sequência. Mas esse descanso que trouxe nele não foi simplesmente porque ele puxou, esse descanso veio do bem que aquela pessoa atrai naquela região. É assim que são as coisas.
Por isso que é dito que as pessoas, quando chegam em Israel, elas sentem a diferença. Elas sentem a diferença no ar, no modo de respirar. E quando eles chegam próximo daquele famoso Muro das Lamentações, que é aquele reduto que sobrou do templo de Salomão, quem foi diz que é um negócio sensacional, que não tem como explicar, só você indo lá para sentir como que se percebe a presença de Deus de forma diferente. Então essas coisas que está dando o exemplo aqui, mostrando, claro que de uma forma muito geral, mostrando como que as coisas que se aproximam de Deus vai gerar o bem, e as coisas que não se aproximam de Deus, porque não recebem dele, não querem nada a favor dele, por consequência vai estar atraindo a escuridão, vai estar atraindo demônios, vai estar atraindo coisas que não prestam, pessoas que não prestam, coisas de uma forma geral que não prestam. Isso aí também a gente é muito acostumado. Sabe aquele ambiente que você chega numa casa e você sente o clima pesado? Todo mundo já sentiu isso. Às vezes a gente vai na casa de alguém, e você vai na casa de alguém, sem citar também nome, se é parente, para depois não dar confusão aí. É bem genérico. Você vai para a casa de alguém pensando que você vai passar um dia gostoso, você vai, vocês vão almoçar ali em família que eu falo, seja em família de família, seja em família de amigos, tá? E de repente chega ali, você não viu briga nenhuma, você não viu confusão nenhuma, mas respirou, parece que aquele lugar está meio escuro, você sente meio escuro, você sente um ar pesado, você começa a respirar, parece que o teu peito já ficou pesado, você não tem prazer de ficar ali. A primeira oportunidade que tiver, você vai embora. E você não viu briga nenhuma. É diferente quando você está num lugar daquela briga toda, e um xinga o outro, faz aquele negócio todo, quebrou aquele encanto, tá? É diferente disso. Agora, e quando você está entediado, triste, cansado, você vai também na casa de alguém, aí na hora que você chega lá, a forma como você é recebido, como as pessoas conversam, brincam, o ar fica leve, aquela coisa toda, você volta para casa dizendo assim, puxa, que dia gostoso, que bom, né? Sem aquela coisa de falar se é religioso, se não é religioso, se é isso, se é aquilo. Foi como eu disse no enterro da Zezé, que já fez aí de 1 ano? Vai fazer 1 ano. Comentei naquele dia dizendo que as pessoas, muitos que se converteram na religião, abandonaram famílias, deixaram de ir na casa de pai, de mãe, em nome entre aspas de Deus. Não fica sem sentido? Só que naquela época a gente seguia isso fielmente, achando que estávamos fazendo o bem para Deus. Mas como que Deus vai se agradar de um comportamento ensinado para nós em igrejas, que nós devemos abandonar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, que é a nossa família? Não é? Achando que estava certo. Então esses negócios, então veja só, nesse exemplo que eu estou citando agora, esse último, significa que às vezes dentro de um comportamento como igreja, como chamado de igreja de bênção, ela não está liberando bênção para você, ela está liberando opressão, ela não está liberando a paz de Deus, ela está liberando ódio. Entendeu? É esse tipo de relação que você tem que ir olhando, fazendo, para você perceber que Deus é livre, as pessoas são livres para servi-lo e para submeter a Ele. Agora, errar, todo mundo erra, todo mundo tem falta. Agora, a chance de se consertar com Deus é minha, é sua e é de toda pessoa. Então vamos seguir aqui. Por isso que eu não termino, né? Fico falando demais,
Mas é bom dar exemplos assim para ficar mais claro um pouco. Então, lendo agora isso que a gente acabou de ler, o reconhecimento ou não da autoridade divina, estou voltando ao parágrafo, no mundo, dependerá obviamente da conduta humana do mesmo, como já desenvolvemos estes princípios no lugar correspondente. O que, a respeito do nosso tema, existe uma razão válida para que o Criador se manifeste em todo o seu esplendor e reine neste mundo. Isto gerará bênção e prosperidade para a raça humana toda, e se incrementará a pureza e a iluminação divina no mundo, assim como todo o bem. As forças do mal se submeterão e serão subjugadas, e não prejudicarão o bem no mundo. Quando vocês lembram de um fato bíblico dizendo assim, que Deus vai amarrar Satanás, né? Tem aquele texto que no milênio ele vai ser amarrado. Isso. E tem outro texto famoso que as obras, para desfazer as obras do diabo, alguma coisa assim. Então, a ideia que está te dando aqui, aonde que eu estou falando, a iluminação divina no mundo, assim como todo bem, e as forças do mal se submeterão e serão subjugadas, e não prejudicarão o bem no mundo. Mas essas forças aqui foram amarradas por Deus para não prejudicar o mundo? Claro que não. O que fez com que elas fossem subjugadas? O comportamento que as pessoas tiveram em ficar submetidas a Deus. É isso que acaba subjugando o mal, e não simplesmente declarando que está amarrado, que não sei mais o que é isso e aquilo. Claro que Deus tem o poder também de frear as coisas do mal, tá? Não estou deixando isso de lado, não. Do contrário, quando Deus oculta sua presença e não manifesta o poder de sua autoridade, as forças do mal se propagam e dominam. Como resultado disso, o infortúnio encherá tudo aquilo que se relacione com ditas forças, o que se expressa em todo o mal que existe no mundo. Quando o judeu fortifica este conceito diariamente, reconhecendo a autoridade divina e aceitando-a intimamente, e com a palavra se manifesta a presença de Deus no mundo, e as forças do mal são submetidas pelo bem, produzindo-se bênçãos para o mundo. E quando o judeu testemunha sobre a unicidade divina, na forma que citamos mais acima, reciprocamente, Deus o responde de forma similar e exalta sua unicidade, fortificando-a, trazendo retificação. Está certo o que eu estou falando? Esta é a retificação verdadeira diante dos que se dirigem sucessos com a providência divina neste mundo, e desta maneira se concretiza o projeto de Deus para a criação, que é levar a mesma a um estado perfeito do bem. O que é necessário compreender aqui é que a retificação e perfeição do mundo podem ser produzidas somente pelo homem, e não o que é aí? Aqui está dizendo que, e não de uma forma, isso não é gerado de uma forma espontânea, pois ainda a evolução do mundo já se encontra planificada, de tal forma que se dirige à perfeição, como resultado da bondade e graça de Deus para o mundo.
Sua divina inteligência decidiu que este processo se materialize por meio do homem e a perfeição alcance toda a sua dimensão quando as criaturas mesmas alcançarem a perfeição, como já discutimos. Portanto, a essência de tudo isto é que o projeto e a planificação divina da perfeição no mundo se materializará e expressará por meio do homem ao alcançar esta perfeição apropriada. Como já esclarecemos na sessão 1.2, somente Deus possui a verdadeira perfeição e, portanto, toda a perfeição possível se origina ao associar-se com Ele. Esse conceito da perfeição de Deus está lá no começo, quando a gente começou esse livro. Este conceito se encontra intimamente relacionado com a observância do preceito de Kiryat Shema, recitação do Shema, pois ao reconhecer sua unicidade e o feito de que todo este mundo depende de Deus, Ele nos responde de forma recíproca. Como resultado disso, toda a criação se aperfeiçoa por meio de sua perfeição, e a existência toda se retifica na existência real e básica, que é a existência de Deus, como citamos no mencionado capítulo. Uma das condições relativas a este preceito é a seguinte: ao recitar o Shema, o homem deve assumir mentalmente que se encontra disposto a entregar sua alma pela unicidade divina e receber sobre ele todo tipo de sofrimento e mortes pela santificação do nome sagrado. E tudo isso se considerará como se houvesse realizado e entregue sua alma pela santificação do nome de Deus. Incluso deste conceito se originam resultados sumamente como que está aí? Resultados benéficos para toda a criação e uma retificação geral. Um destes resultados é o seguinte: a inteligência divina determinou que todas as coisas criadas possuem certo nível espiritual, de acordo ao que dispusera seu supremo saber como adequado para o estado normal do mundo. Este nível, em geral, é um nível que permite a escuridão existir e a corrupção. Como que termina aí? Difusão e atividade da corrupção. Em geral, este nível é o que possibilita a existência da escuridão e a difusão e atividade da corrupção. Tá. Entretanto, tudo isso é possível até um limite determinado, pois nem a escuridão prevalecerá, nem a corrupção dominará o mundo de maneira que o impurifique e corrompa as criaturas, pois se chegaria a dito estado, a humanidade seria destruída e apagada do mundo, como ocorreu com a geração do Mabul, que é o dilúvio universal. Portanto, existirão conceitos do mal e da corrupção no mundo num grau que não o corrompa totalmente. Então, aquele negócio que o diabo vai dominar a terra toda no seu bel prazer, jamais vai acontecer isso. Não foi planejado dessa forma. Foi permitido que ele alcançasse. Ele não é uma pessoa, tá? Ele no sentido em que as pessoas influenciadas por estas forças malignas e o seu próprio ser maligno possa atrair essa escuridão, agir, e aí aparecem essas coisas todas, mas de maneira alguma o mundo todo vai ser dominado totalmente por isso, porque Deus não permitiu. E como que não permite? Porque
Tem até coisas, eu comentei outro dia com a gente, não sei se foi ontem, antes de ontem, eu estava ouvindo uma aula e o rabino estava explicando que tudo que existe no mundo, inclusive as coisas que não são coisas inanimadas, que tem nefesh, tudo que está no mundo tem nefesh, ou seja, tem vida. Só que cada classe tem o seu nefesh. Então, exemplo, você vai pensar assim, isso não é possível. Pedra, tem nefesh na pedra? Tem. Você imagina? Algum dia você imaginou que, vou usar um termo assim bem geral, que não é isso que está querendo dizer, mas só para a gente entender. Tem um histórico lá da escada de Jacó, quando Jacó chega cansado, vai dormir, todo mundo conhece esse texto bíblico, né? E o Midrash conta que quando ele foi deitar, que as pedras começaram a conversar entre si e começaram lá a entrar, entre aspas, numa discussão para ver quem queria se achegar ali, tá? Agora você pensa assim, mas pedra conversa? Pedra tem sentimento? Pedra percebe as coisas? Tá? Percebe. Por que percebe? Você fala, mas o Midrash está louco em comentar isso. O Midrash não está louco, porque ele está partindo da tese de que pedra tem nefesh. O que mantém o teu corpo vivo? Nefesh. O nefesh que mantém o teu corpo vivo, tá? Se tiver, ainda um pouquinho. Aí deu um exemplo da planta. Ora, da planta todo mundo já conhece, né? Que tem gente que é mal-humorado demais e faz cara feia para tudo, e faz cara feia para planta e fala que não gosta de planta. Ora, a planta nunca vai estar bonita perto dele, porque ela vai estar sempre angustiada, né? Tenso. E aí foi dito por essa aula que teve um documentário não me lembro se foi Discovery que foi dito, que com um aparelhinho você consegue medir a intensidade, não sei o que é da planta lá. Então, se você o teste foi assim: alguém chegou com uma tesoura perto de uma planta e disse assim para ela: eu vou te cortar, eu vou cortar você, planta. Ou como os mineiros dizem, eu vou te cortar você. Perdão, mineiros. Ou então, eu vou cortar o seu, ai. E aquela medição dava a reação daquela planta. Ela mudava aquela, eu não sei falar o nome aí. Tinha uma alteração. O que é essa alteração? É a mesma coisa quando você está perto do teu chefe e ele começa a falar bravo com você, mede o teu batimento cardíaco para você ver. Mede o teu estado. E a cara que a gente faz? Não é assim? Então a planta também tem isso. Por quê? O nefesh da planta. Agora, outra coisa sensacional que eu ouvi foi em relação à raça, os cachorros, mostrando que a forma como Deus estabeleceu as coisas, o nefesh de cada coisa, Ele estabeleceu de cada forma para que houvesse equilíbrio no mundo. Entendeu? Gente, deixa eu só abrir um parênteses. Eu gostava muito de uma autora lá no tempo da igreja cristã, que é a Rebecca Brown. Então ela falava desde aquela época, como ela gostava muito do campo, morando lá nos Estados Unidos, mas no campo, ela dizia assim, tem uma experiência, quem mora no campo consegue perceber mais a presença de Deus do que quem está na cidade. E quando se vai caminhar no campo,
no meio da floresta, você começa a perceber o barulho, o som dos pássaros, o barulho que o vento faz, o som das árvores, e você começa a perceber que tudo ao teu redor está vivo. Mas nós estamos treinados no nosso dia a dia em achar que a árvore é simplesmente uma árvore, é simplesmente uma madeira, tá? A gente está acostumado que o passarinho, ele é aquele bichinho que só faz aquilo, entendeu? Sem perceber todo o aparato de ser vivo que serve a Deus e está no ambiente de existência deste mundo. Então esse rabino, ele começa a falar, se a gente já percebeu que o cachorro, ele tem o instinto para morder, tá? Não somente ele pode escolher, mas ele tem um instinto para morder, que é uma defesa dele, tá? E que o tipo de nefesh para determinados animais é um. Aí ele falou assim, olha que legal, você já percebeu que a raça de um animal, vamos pensar, o pitbull, que todo pitbull tem a mesma cara, que todo bulldog tem a mesma cara, que todo pastor alemão tem a mesma cara? Então isso mostra que esse tipo de nefesh é um para a raça, para todos, porque eles vão responder um comportamento igual, né? Agora você imagina aí, mas o ser humano também é assim. Ora, você vai falar, é fácil falar sem ouvir um alemão falando, porque se ele falar, você já vai descobrir que ele é alemão, mas somente pela aparência dele, vai dar para cravar que é um alemão falando? Não necessariamente, porque ele vai lembrar outros povos ali, que é tudo aloirado também. Mas vê lá, chinês, japonês, coreano, vai saber quem é quem. Nem eles sabem. E ainda tem os de 100. É? Ficam bravos quando são confundidos. Se você chamar um chinês de japonês, ele fica bravo. Não gostam de jeito nenhum. Então, agora, italianos têm todos a mesma cara? Os como é que fala? Estadunidenses têm a mesma cara eles? Um jeito de expressão característico, todo mundo tem. Quer ver? Exemplo. Quem estudou a psicologia, ele vê uma pessoa na rua, conforme o jeitão dele andar, consegue se falar, esse cara saiu da cadeia há pouco tempo, porque ele traz, que a gente chama um comportamento institucionalizado, tá? E não é disso que eu estou falando, de um comportamento institucionalizado, estou falando de raças, comportamentos. Então o nefesh do homem é um, e guardadas as proporções, o comportamento vai ser o mesmo. Daí entra o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, que vai analisar, e outros médicos que vai analisar, e chega num padrão. Por quê? Porque no fundo as pessoas reagem, tem um padrão de comportamento. Não é que é bruxo que você adivinhou. Tem gente que tem medo, você é psicólogo, você está me analisando, já fica com medo, já muda. Acha, o que eu estou pensando? Gente, ninguém adivinha assim, não é desse jeito. Mas deu para entender, portanto, que tudo tem. Aí voltando sobre a Rebeca Brown, que ela falou que foi orar na floresta ali, e então de repente ela diz que ela parava e percebia tudo ao redor tinha vida. E o Midrash não fala isso pra gente? Tá? Então é disso, nós estamos falando de religião ou estamos falando de Deus? Estamos falando de Deus. Entendeu? E é assim que a gente vai aprendendo estes comportamentos. Deixa eu ver quanto
Nossa, tem bastante ainda. Eu vou ver onde eu posso parar aqui, que a gente já está. Tem bastante. O quê? Vai discorrer o assunto, mas também não é tão diferente mais do que você falou. Já terminei. Dá pra gente dar uma puladinha na página? Porque se tá. Vai aqui, mas se você quiser parar de ser nosso comunidade, você acha que eu quero dizer que não vai faltar informação. Ali na frente onde eu moro, na 26, ele tem uma área ali. Corre para acabar com a comigo. Aí eu passei a noite e fiquei pensando em acho que não tem gente que está escorrendo isso aí. Mas era a água que estava escorrendo. Não sei o que do serrezinho. Mas que é alguma coisa dela, Sei. Aquela brincadeira infeliz quando éramos adolescentes e passeávamos perto da árvore, a gente tinha mania de ir lá com um canivete, uma ponta de faca e desenha aquele coração no caule da árvore e coloca lá o nome fulano versus cicrano. A gente vê isso nos filmes, nas florestas. Esse é um comportamento que a Torá do Eterno, de uma forma geral, você não vai achar um versículo específico que fala isso, mas de uma forma geral está dizendo que é um comportamento que você não deve fazer, porque você está causando sofrimento a um ser vivo. Não se deve descascar uma árvore, tá? Um biólogo com certeza entende isso perfeitamente. Por quê? Porque é a área de atuação dele. Bom, estes resultados é o seguinte: a inteligência divina determinou que todas as coisas criadas possuem certo nível espiritual, de acordo com o que dispusera seu supremo saber como adequado para o estado normal do mundo. Este nível, em geral, é um nível que permite a escuridão existir e a corrupção. Isso aqui eu já tinha lido, né? Entretanto, tudo isso é possível até um limite determinado, pois a escuridão prevalecerá, nem a escuridão prevalecerá, nem a corrupção dominará. Eu já falei de uma boa aqui, deixa eu descendo. Isso foi instituído como nível básico e principal. Entretanto, é possível que o homem supere este nível básico e alcance uma elevada iluminação e uma excelente influência, fazendo que chegue à criação santidade e brilho na medida apropriada para este mundo. Tudo isso foi determinado por Deus em sua inalcançável inteligência, colocando cada coisa em seu nível adequado, nem mais nem menos. O Todo-Poderoso determinou o mal passível de existir no nível básico, assim como nos níveis superiores, e os dividiu em distintos subníveis. Assim mesmo, foram determinados os tempos em que os níveis básicos pudessem incrementar-se, como o desenvolveremos mais adiante com a ajuda de Deus. Cada dia, a criação toda deve receber uma renovada iluminação e influência que a eleve por sobre o nível básico e que aumente a santidade e iluminação, como citamos. Esta iluminação destinada a superar e eliminar a obscuridade que existe neste mundo físico e fortificar em suas criaturas a excelência e a santidade. A suprema inteligência decretou que se produza em função da ação humana, de mesma maneira que as demais influências e as retificações. Porém, o ato de que depende a iluminação neste mundo é o sacrifício da própria vida por santificar o nome de Deus.
E também, neste caso, existem diferentes graus, pois o sacrifício que realiza o homem com sua própria vida, de fato, transmite uma grande iluminação no mundo, provocando um efeito profundo e uma retificação em tudo criado, incrementando santidade e iluminação no mundo. O sacrifício mental, ou seja, a resolução individual de entregar a vida por santificar o nome de Deus, como citamos, assim mesmo produz um efeito similar, porém não da mesma magnitude. Entretanto, os efeitos de alcançar a renovação que se requer diariamente é suficiente neste tipo de sacrifício, o mental, e se leva a cabo ao recitar o versículo Shema Israel, e durante a recitação do mesmo se pensa na resolução de sacrificar a vida por Deus. Isto resulta numa grande transmissão de santidade e iluminação para todo o criado, e o eleva por sobre a escuridão do materialismo físico existente no nível básico. O significado dos primeiros versículos do Shema, ouve Israel, Deus, nosso Deus, Deus é um, é, portanto, o reconhecimento da declaração de unicidade de Deus em todos os seus aspectos, a aceitação do jugo divino e de sua autoridade sobre todo o criado, como assim também a decisão pessoal de sacrificar a vida pela santificação do nome sagrado. Como resultado disso tudo, Deus, bendito seja, reforçará sua autoridade e sua unicidade sobre toda a criação, e as forças do mal serão submetidas e subjugadas. Ele também se elevará e se estenderá no mundo, fazendo que a criação toda dependa de Deus e alcance nele a perfeição. Desta maneira se transmitirá a influência divina face às criaturas, elevando-as na medida necessária para que alcance a plenitude do brilho e santidade. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, porque depois eu leio esse final para a gente ver de onde a gente pode recomeçar, porque se de fato está falando as mesmas coisas que a gente já acabou explicando, a gente pode ir um pouquinho para frente, tá bom? Então o importante é perceber estas coisas, para a gente não ficar amarrado nos conceitos religiosos que a gente viu, a gente aprender a ser livre de fato com aquilo que Deus criou e deu a responsabilidade de cada um de nós para exercitar este bem, tá bom? Só lembrando aquele pedaço da casa de Abraão, quando os viajantes passavam por ali, eles sempre eram recebidos com água, comida, com descanso, os animais eram tratados. Então, quer dizer, um ambiente que as pessoas, como disse um pregador um dia, que quando os viajantes chegavam ali, depois de pegar aquele sol quente, chegava naquele lugar onde tinha plantação de árvores altas, dava descanso para os animais, para eles colocavam a mão sobre aquela árvore e dizia Abrahá, a bênção, dizendo que Deus abençoasse a pessoa que plantou aquela árvore, porque ela não pensou em si mesma, mas ela pensou nele que estava passando por ali, ou seja, nas pessoas que estivessem passando por ali. Entendeu? Você já passou em rua que tem um buraco, aí você pensa assim, nossa, quase caí nesse buraco, mas por que não voltou e não foi lá e colocou um aviso e não tampou, fez isso, alguma coisa? Assim, não, mas eu escapei, já está bom, né? E se vê um carro, então a gente não pode pensar só que eu escapei, né? Ou então ficar espiando para ver quem que vai cair ali primeiro. A gente não pode pensar assim. Essa semana passou no jornal aí de Campinas, de uma rua aí que um ônibus e um carro
né, aquela inclinação, e embaixo tem um terreno de uma igreja, não sei se é católica, evangélica, o que é, mas tem uma cerca ali, os carros caem ali dentro, não matou ninguém, mas, gente, alguma coisa tem que ser feito ali. E sabe por quê? Desatenção. O motorista desceu do ônibus e esqueceu de puxar o freio de mão. O outro carro a mesma coisa. E o ônibus desceu sem passageiro e sem motorista, e o outro carro desceu também sozinho. E só tinha lá embaixo aquele terreno, ele cai ali, entendeu? Você vai falar, dane-se, o lugar não é meu, o carro não era meu, ninguém morreu, não era meu parente. Mas a gente não pode pensar assim, e nem deve pensar assim, tá bom?